Milionário disfarçado surpreende a elite ao ver filha da empregada silenciar o salão com voz. Na luxuosa mansão de William da Silva, um milionário que se achava o rei do mundo, a festa fervilhava. Um brilho reluzente em cada canto, lustres de cristal, taças de champanhe na mão dos convidados e a música alta que pulsava como um coração vaidoso. As risadas soavam forçadas, um eco de sorrisos ensaiados. William observava tudo de seu trono improvisado. Um barão cercado por duquesas e baronetes, todos envolvidos em diálogos superficiais que pouco o fascinavam. Para ele, aqueles eram apenas rostos sem nome, justapostos ao seu império construído com astúcia e desprezo por quem considerava inferior. Mas a noite estava prestes a mudar. No fundo, uma faxineira, Carmen Almeida, estava lá apenas por estar responsável pela limpeza da mansão. Uma mulher de olhar cansado, mas forte. Lutava diariamente para oferecer um futuro melhor à filha, Mel. Com apenas 10 anos, Mel carregava em si Risos ecoaram pelo salão. A crueldade disfarçada de brincadeira. Carmen hesitou. O medo da demissão a aprisionava. Após um momento de hesitação, deu um passo à frente e acenou com a cabeça. O que mais poderia fazer? A pressão pesava em seus ombros. Com um nó na garganta, Mel subiu ao palco, o olhar ansioso de Carmen a acompanhando. E ao pegar o microfone, o que aconteceu em seguida não foi apenas uma apresentação. Quando a voz doce da menina começou a fluir pelo ar, a atmosfera pesou. Uma beleza pura ressoava, uma melodia sincera e cativante que calou a multidão. Olhares incrédulos se voltaram para o palco. Até mesmo William, que nunca se permitiu notar além de seu próprio reflexo, ficou paralisado. Os ricos, que antes zombavam, agora se viam confrontados por uma verdade inegável. A pureza da voz de Mel cortava como uma faca, desafiando suas crenças sobre classe e valor. O salão, antes repleto de sorrisos vazios, agora pulsava em um silêncio reverente. As conversas cessaram. O choque pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Enquanto Mel cantava, William começou a questionar tudo em que sempre acreditou. Como poderia uma criança da classe inferior encantar tanto? O desafio estava ali, em meio à sua fortaleza, e tudo o que ele construíra parecia desmoronar. O brilho nos olhos da menina ofuscava seu orgulho egoísta. Quando a música finalmente silenciou, um silêncio tenso tomou conta do ambiente. Todos respiraram fundo, como se a noite inteira tivesse sido comprimida em poucos instantes. E assim, ele se viu diante de si mesmo, balançando entre a incredulidade e um despertar interno. Afinal, o que fazer agora? Como lidar com essa nova e desconcertante realidade? Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o aplauso ainda reverberava pelo salão, a atmosfera carregava uma eletricidade palpável. Mel olhava para a plateia, um misto de alegria e nervosismo a consumindo. Os sorrisos que antes a menosprezavam, agora eram de fascínio. Mas, naquele momento mágico, algo inesperado aconteceu. Um grito ecoou do fundo do salão, cortando o encanto. Mel, não! A voz era alta, desesperada. Todos se voltaram e Carmen, com o rosto pálido, caminhava apressada em direção ao palco. Ela parecia um fantasma, assustada, temendo algo que os outros não podiam ver. Para! Você não pode cantar mais! Carmen alcançou a filha,
agora a poucos passos do microfone. Suas mãos tremiam. A multidão ficou atônita. O murmúrio se espalhou como um incêndio. E o olhar de William se fixou na cena. Ele não esperava aquela reviravolta. A festa, antes tão cheia de futilidade, agora pulsava com atenção. Carmen, com lágrimas nos olhos, olhou para Ariel. Esqueça isso. Você não sabe do que eles são capazes. O choque se instaurou. As risadas desaparecendo, substituídas por sussurros. As palavras de Carmen pareciam ter um peso maior do que qualquer um pudesse imaginar. O que você quer dizer com isso? Perguntou Tiago, quebrando o silêncio tenso. Carmen respirou fundo, sua voz tremendo quando falou. A elite não é o que parece. Eles têm segredos, segredos que podem destruir vidas. Mel, você não pode se expor assim. A cada palavra, o medo crescia, e o que quer que estivesse prestes a ser revelado parecia hipnotizar a plateia. A expressão de William tornou-se sombria. Ele se levantou, curioso e irritado. E que segredos são esses, Carmen? O que você sabe? A pressão na sala era palpável. As pessoas se aproximaram, tentando captar cada palavra. O tom da festa havia mudado de festa para julgamento, uma caça às bruxas. Carmen olhou para a filha, o coração na garganta, antes de se voltar para a multidão. Eu não queria que ela soubesse, mas a verdade é mais assustadora do que qualquer canção. A família que você admira não é perfeita. Eles têm um passado manchado, um histórico de coisas que preferiam esconder. Os rostos da elite se tornaram uma máscara de horror e negação. Isso não pode ser verdade, exclamou uma mulher, enquanto os outros começaram a se afastar. Inesperadamente, um homem emergiu do fundo da sala, seu olhar furioso. Carmen, pare! Você não sabe o que está fazendo. A verdade pode ser perigosa. A multidão se virou para ele, reconhecendo-o como um dos sócios de William. A tensão aumentou. O que mais estava oculto? O que a elite temia? Mel, em pé, cercada pela confusão, olhou para a mãe. O que está acontecendo, mãe? Eu só queria cantar. William, agora invadido por uma nova curiosidade, se aproximou, desafiando Carmen com um olhar firme. Se há algo a ser contado, que seja agora. Ele queria saber, queria entender o que por tanto tempo tinha ficado em silêncio. E naquele instante angustiante, os clamores pela verdade estavam prestes a estourar, como um balão prestes a estourar. Uma verdade que poderia destruir não apenas a ilusória perfeição daquela festa, mas toda a estrutura de poder que mantinha aquela elite unida. O que Carmen tinha a dizer poderia mudar tudo. E enquanto o silêncio repentino preenchia o ar, a única certeza era que mais segredos estavam prestes a ser revelados. E a vida de todos os presentes nunca mais seria a mesma. Carmen olhou para Mel, a ansiedade pulsava no ar. Por favor, não continue. Você não entende o que isso pode significar. O olhar de desespero da mãe poderia ter frenado a pequena, mas o impulso da plateia era forte. O murmúrio se intensificou, e em cada rosto havia um misto de curiosidade e desgosto. William deu um passo à frente, desafiador. Se há algo a ser revelado, que seja agora, disse, sua voz grave cortando rapidamente o suspense. O chão parecia tremer sob os pés de todos. O clima de festa se despedaçava em uma tensão palpável, e a luz do brilho do salão agora estava eclipsada pela escuridão de segredos NEM. Eles têm o poder de destruir, Mel. Carmen insistia, a voz cheia de um medo que ia além do entendimento. A multidão se aglomerava, e os olhos estavam fixos nela, como se o segredo escondido há tanto tempo estivesse prestes a explodir em plena celebração. Tiago a encarava, um misto de temor e ceticismo. Que segredos, mulher? Fale! Sua insistência ecoou, e a pressão aumentou. E foi nesse instante
que um grito cortou o ar, alto e agudo. A porta principal da mansão foi arrombada e alguém correu adentro. A figura era familiar, e a face que antes havia sido um símbolo de respeito agora estava em pânico. Era a esposa de William, Laura, que tinha desaparecido semanas antes. O salão, que antes estava imerso em concentração, agora vibrava com choque e alucinação. Laura, William exclamou, seu orgulho desmoronando com a visão de sua esposa. Ela estava ofegante, os cabelos bagunçados e a roupa rasgada. Eles vêm! Precisamos sair! O tom de desespero na voz dela transformou o sentimento de festa em um horror coletivo. Aquele já não era mais um evento de gala. Era uma cena de filme de terror. Carmen, sem entender, segurou a mão de Mel. Vamos, querida. Mas nem ela, nem Mel conseguiam mover-se. Os presentes, antes tão arrogantes, estavam agora todos tensionados. O silêncio era tão pesado que podia ser cortado com uma faca. Um testemunho da incerteza que se instalou. William, agora em choque, questionou. O que você sabe, Laura? O que está acontecendo? O homem que sempre controlou tudo agora estava à mercê da revelação. Laura respirou fundo. Você não entende, William. Eles estão envolvendo todos. A verdade é que sua fortuna é baseada em algo obscuro. A empresa, os investimentos, estão todos ligados a algo que pode ruir a qualquer momento. Alguém está se aproveitando de você e de todos nós. Os murmúrios aumentaram. As mãos começaram a se apertar. Olhares se encontravam em desespero. Com um golpe de raiva, Laura apontou para Carmen. Você não é a única que sabe. Todos aqui têm suas manchas. E se não formos rápidos, a verdadeira face de cada um será exposta. O grito dela ecoou pelo salão, e por um momento o mundo pareceu parar. A revelação de Laura transformou o ambiente. O que antes era desprezo e deboche, agora era pavor e dúvida. Mel, imersa no caos, olhou para sua mãe, os olhos cheios de perguntas. O que a mamãe quer dizer com isso? Carmen, com lágrimas escorrendo, não sabia como responder. O chão sob seus pés estava se desmoronando. O peso das palavras de Laura começou a se instalar em cada coração presente. O que mais estavam escondendo? Enquanto a música da festa se calava, o salão se tornava uma arena de segredos. E lá, naquele momento, todos viram que não eram apenas ricos. Eram todos parte de uma teia de mentiras. E a única coisa que restava era a incerteza. Quando e como aquele pesadelo se tornaria real? E, acima de tudo, quem se salvaria quando as máscaras caíssem? A noite estava longe de terminar, e os maiores segredos ainda estavam por vir. A atmosfera estava pesada, quase insuportável. Todos ali estavam paralisados, os rostos pálidos em meio à confusão. Laura, com os olhos arregalados e o tremor na voz, tentava conter a torrente de adrenalina. Mel, ainda sem entender, olhava para a mãe, sua inocência cintilando como uma luz frágil no meio da tempestade. Era você quem estava atrás de tudo isso? Perguntou Tiago, sua voz subindo, quase gritando. Ele se aproximou de Laura, a incredulidade esculpida no rosto. Você só voltou agora? O que mais você tem guardado? O salão pulsava em uma mistura de nervosismo e expectativa. Cada palavra era como uma flecha em direção ao coração da elite. Carmen segurava Mel com força. O que Laura tinha a dizer poderia mudar tudo e todos. O olhar faminto da multidão se intensificou. E foi nesse instante de tensão que tudo mudou. Um barulho ensurdecedor explodiu do lado de fora e a porta principal da mansão foi arrombada novamente. Um grupo de homens e mulheres, todos de terno escuro, entrou como uma tempestade.
ocupando o espaço com uma energia ameaçadora. Chegou a hora, William. Precisamos resolver isso agora. O homem à frente gritava, a voz grossa como pedra. Para o horror de todos, ele se virou para Laura, com um sorriso triunfante. Pensou que poderia escapar das consequências, não é mesmo? William ficou em choque. A expressão de confiança desmoronando como um castelo de cartas. O que você fez, Laura? Ele mal conseguia se mover, a fúria misturada com desgosto. Laura, ofegante, parecia saber que o momento havia chegado. Eu fiz o que era necessário. Não há como voltar atrás. Você não entendia o quanto estávamos sendo manipulados. Se não formos rápidos, todo o nosso mundo cairá. E a verdade virá à tona. Ela disse. Suas palavras agora uma contagem regressiva em vez de uma explicação. O homem se aproximou, a pressão em cada passo ecoando no salão. Você se esqueceu de quem somos, Laura. Nossos segredos são tudo que nos mantém de pé. Você realmente acha que pode expor isso? Não apenas você, mas todos nós seremos arrastados para esse abismo. Os sussurros se tornaram gritos confusos, a elite agora em caos. Carmen apertou a mão de Mel, o medo pulsando entre elas. Precisamos sair daqui, Mel! Agora! Mas a pequena estava paralisada pela confusão, os olhos fixos no confronto entre os adultos. De repente, um novo som tomou conta do espaço. O estrondo de um tiro. Um disparo ecoou como um relâmpago cortando o céu. O homem que havia entrado caiu, um impacto fatal no peito. O mundo ao redor congelou. O glamour da festa, a música, os risos, tudo se despedaçou em um instante. Gritos ecoaram pelo salão, a elite desmoronando em desespero. William agora estava em choque, olhando para o corpo sem vida do homem no chão. A realidade crua havia invadido seu mundo de ilusões e riquezas. Ele não tinha controle. O medo e a incerteza tomavam conta de todos. Laura pensou que o horror tinha chegado ao máximo, mas a verdade estava apenas começando a se revelar. As patentes de poder que agiam nas sombras agora se expunham, e cada seguidora de William olhava para ele, esperando um sinal. Mel estava lá, a inocente, no meio do caos, e o que deveria ser um momento de descoberta se tornava um espaço de terror. E então, no meio daquele pânico e das vozes em debandada, um eco familiar atravessou o ambiente. Carmen, segurando a mão da filha, deixou escapar uma frase que mudaria tudo. William, você não é quem pensa que é. A verdade sobre sua fortuna é mais devastadora do que você pode imaginar. O pânico congelou o tempo e daquele momento em diante nada mais seria o mesmo. Todos se voltaram para William, esperando a resposta que poderia finalmente desatar todos os nós de mentiras que mantinham aquela elite unida. O que mais havia sido mascarado? E, acima de tudo, quem ainda sairia dali sem ser devorado pelas verdades que estavam prestes a subir? Era você quem estava atrás de tudo isso? Perguntou Tiago, sua voz subindo, quase gritando. Ele se aproximou de Laura, a incredulidade esculpida no rosto. Você só voltou agora? O que mais você tem guardado? O salão pulsava em uma mistura de nervosismo e expectativa. Cada palavra era como uma flecha em direção ao coração da elite. A tensão estava tão densa que parecia que poderiam cortar com uma faca. As pessoas olhavam umas para as outras, nervosas, absorvendo aquela nova realidade. Carmen apertou a mão de Mel, sentindo o frio do desespero. Precisamos sair daqui, Mel. Agora! A pequena estava paralisada pela confusão, os olhos fixos no confronto entre os adultos. Foi nesse momento que um som estrondoso tomou conta do ambiente. A porta principal da mansão se abriu com o estrondo. Um grupo de homens e mulheres, todos de terno escuro, entrou como uma tempestade, ocupando o espaço com uma energia ameaçadora. Chegou a hora, William! Precisamos resolver isso agora! O homem à frente gritava, a voz grossa como pedra. William,
com seu semblante de controle, estava visivelmente abalado. A primeira impressão era de que estavam ali para ajudar, mas logo o ar opressivo ficou palpável. Algo na postura deles gritou perigo. "Laura, você nos traiu", disse um dos homens, um olhar ferino cravado na mulher. A sala congelou. Laura, ainda ofegante, não tinha respostas. "Eu fiz o que achei melhor. Não posso ficar calada." Ela falava agora, mas seu olhar estava perdido, como se procurasse por uma saída. A multidão estava em estado de choque. O homem que havia entrado virou-se para Laura, e em um instante de fraqueza ela pareceu vacilar. "Acha que está sozinha nessa? Cada um de nós tem seus segredos. Jogar a culpa em mim não é a resposta." As palavras cortaram como lâmina, e o chão sob os pés de todos parecia balançar. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais insano. Enquanto a tensão subia, Mel, no meio daquela confusão, começou a cantar. Sua voz, inocente e pura, parecia um eco no caos. "Mama, não", ela sussurrou, sua voz tremendo, mas a canção fluiu como um feitiço. Todos pararam para ouvir, os olhos preenchidos de surpresa. O que poderia uma criança fazer em meio ao tumulto? Sem aviso, um dos homens de terno atirou uma pasta em direção a William. "Aqui estão os documentos que você precisa ver antes de fechar qualquer acordo. Você achou que estava seguro, mas está cercado. Cuidado em quem confia." As palavras soaram como um grande sino, e o impacto da revelação pairou no ar pesado. William pegou a pasta, abrindo diversas folhas que, quando viu, seu rosto empalideceu. Eram registros da sua empresa. Ligações que iam muito além dos números. Contratos obscuros, acordos com mafiosos e uma rede de corrupção que se estendia até o lixo em que a elite jazia. Ele nunca havia imaginado que seu império era construído em areia movediça. A sala se transformou em um furacão de choro e gritos. "Não, isso não pode ser verdade!" exclamou Tiago, enquanto outros murmuravam entre si. Carmen olhou para Mel, a inocência da menina agora sendo confrontada com o terror do que a rodeava. "Precisamos ir, Mel. Eles estão fazendo isso por nós." O pânico estava se espalhando. E no meio do caos, Laura, que até então estava perdida, lançou uma bomba. "Eu sei quem você realmente é, William. Você acha que seus segredos estão escondidos? Você não sabe nada sobre si mesmo." As palavras dela atingiram como um raio, e os murmúrios se tornaram um clamor. "O que você quer dizer com isso?" questionou Tiago, os olhos arregalados pela possibilidade. "Suas origens não são o que você pensa, William. Você não é quem sempre acreditou ser." O salão ficou em silêncio absoluto. Todos olharam para William, que agora estava em um estado de desespero absoluto. O que mais seria revelado? O tempo pareceu parar. Um peso imenso pairava no ar. O desfile de segredos clamando para serem ouvidos. Todos os rostos se voltaram para William, esperando a explosão de uma verdade que poderia destruir tudo. E enquanto a música da festa se calava, o que mais poderia acontecer? A verdade estava à porta e ninguém sabia como lidar com ela. A sala ficou em um silêncio mortal. Os olhos de todos estavam fixos em William, esperando a verdade que poderia desmoronar sua vida perfeita. A tensão era como uma corda esticada prestes a arrebentar. Mas antes que William pudesse responder, uma série de explosões ecoou do lado de fora. O pânico se instalou, corações acelerando. Foi então que a porta principal se abriu de maneira brusca, como se o próprio destino estivesse invadindo a festa. Um jovem, no início da casa dos 20, com cara de quem havia acabado de sair de um filme de ação, entrou correndo. Ele estava suado, roupas bagunçadas, olhos arregalados. "Está tudo acabado. Eles estão vindo." Ele puxou um caderno amarelado e segurou alto. "Desculpem, mas precisam ver isso. Carmen."
Mel e a multidão se afastaram, aturdidos, sem entender o que estava acontecendo, mas focados no jovem. Todos inclinaram o corpo levemente para frente, como se a curiosidade fosse mais forte que o medo. Era como se alguém tivesse acendido um fósforo em uma sala escura. "Quem é você?" gritou Tiago, desafiante, mas com um tremor na voz. O garoto ignorou a provocação e, em vez disso, virou-se para William. "Você precisa ouvir. Eu sou seu filho." A revelação caiu como uma bomba, e uma onda de incredulidade pulsou pela sala. Umas poucas almas conseguiram até rir do absurdo, mas logo perceberam que ele não estava brincando. William ficou paralisado, sua expressão em uma mistura de choque e raiva. "O quê? O que você está dizendo?" balbuciou, a voz falhando. "Eu sou Lucas, sua vida secreta, o filho que você desconhece, e eles estão vindo atrás de você porque sabem que você é o próximo da linha." A sala estava um turbilhão. Ninguém sabia como reagir. Algumas pessoas cobriam a boca com as mãos. Outras olhavam para a saída, hesitantes, pois a ideia de um possível ataque estava se tornando real. Laura, ainda com o rosto pálido, olhou para o filho que ela pensou ter perdido. "William, é verdade?" questionou. Mas William estava em outro mundo, perdido entre pensamentos. Se aquilo fosse real, sua vida acabaria. Lucas, entre as lágrimas de nervosismo, continuou. "Eu encontrei esses documentos que provam tudo que você escondeu. Não é só sobre dinheiro, é muito mais. Eles vão fazer de você um exemplo." O caderno se abriu, mostrando imagens e textos que pareciam revelar uma teia de intrigas que se estendia além da simples corrupção da elite. "Você precisa agir. Eles já sabem de você." Um grito ecoou, mas não era de Mel ou Carmen. Era de Tiago, que após ouvir a revelação saiu em disparada para a porta. Esse pânico contagiante fez com que outros seguissem, uma multidão descontrolada correndo em direção à saída, cada um tentando salvar a própria pele. Mas com isso, eu como narrador, pude ver o cenário se transformar. O glamour da festa se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Carmen puxou Mel para perto, o medo estampado no rosto da menina. "Vamos, querida, não olhe para trás." A música da festa agora se misturava com as vozes em altos brados e choros, enquanto o caos se espalhava. William olhou para Lucas, seu filho perdido, uma mistura de desespero e raiva transbordando. "Por que você não me procurou antes? Por que nunca me falou isso?" "Eu não tinha como. E eu não estou sozinho. Outros estão comigo. O que você fez precisa vir à tona." Lucas estava acolhedor, mas sua mensagem era um golpe em William. A verdade sobre quem ele era estava prestes a ser exposta. Mas à medida que isso se desenrolava, a questão não era apenas sobre esconder segredos. Era sobre vida ou morte. O tumulto tomou conta do salão, e o futuro de todos estava em jogo. William, cercado pela desconfiança, pela verdade e agora pela possibilidade de ter um filho, um legado real, parecia em estado de choque enquanto olhava para a porta. "Mel, não!" A palavra escapou de seus lábios com um peso como se ele estivesse segurando um segredo insuportável. No fundo, o eco de vozes e gritos se misturou ao pânico. A única certeza naquele momento era que a vida das pessoas presentes ali nunca mais seria a mesma. O que mais estava por vir? Quem poderia sobreviver à tormenta que estava prestes a desenrolar-se? Contudo, à beira do caos, a verdade começava a despontar, e ela poderia ser mais devastadora do que todos imaginavam. A sala ficou em um silêncio mortal. Os olhos de todos estavam fixos em William, esperando a verdade que poderia desmoronar sua vida perfeita. A tensão era como uma corda esticada prestes a arrebentar. Mas antes que William pudesse responder, uma série de explosões ecoou do lado de fora. O pânico se instalou, corações acelerando.
Foi então que a porta principal se abriu de maneira brusca, como se o próprio destino tivesse invadindo a festa. Um jovem, no início da casa dos 20, com cara de quem havia acabado de sair de um filme de ação, entrou correndo. Ele estava suado, roupas bagunçadas, olhos arregalados. Está tudo acabado! Eles estão vindo! Ele puxou um caderno amarelado e segurou alto. Desculpem, mas precisam ver isso. Carmen, Mel e a multidão se afastaram, aturdidos, sem entender o que estava acontecendo, mas focados no jovem. Todos inclinaram o corpo levemente para frente, como se a curiosidade fosse mais forte que o medo. Era como se alguém tivesse acendido um fósforo em uma sala escura. "Quem é você?" gritou Tiago, desafiante, mas com um tremor na voz. O garoto ignorou a provocação e, em vez disso, virou-se para William. "Você precisa ouvir. Eu sou seu filho." A revelação caiu como uma bomba. E uma onda de incredulidade pulsou pela sala. Algumas pessoas conseguiram rir do absurdo, mas logo perceberam que ele não estava brincando. William ficou paralisado, sua expressão em uma mistura de choque e raiva. "O que você está dizendo?" balbuciou, a voz falhando. "Eu sou Lucas, sua vida secreta, o filho que você desconhece. E eles estão vindo atrás de você porque sabem que você é o próximo da linha." A sala estava um turbilhão. Ninguém sabia como reagir. Algumas pessoas cobriam a boca com as mãos, outras olhavam para a saída, hesitantes, pois a ideia de um possível ataque estava se tornando real. Laura, ainda com o rosto pálido, olhou para o filho que ela pensou ter perdido. "William, é verdade?" questionou. Mas William estava em outro mundo, perdido entre pensamentos. Se aquilo fosse real, sua vida acabaria. Mucas, entre as lágrimas de nervosismo, continuou. "Eu encontrei esses documentos que provam tudo o que você escondeu. Não é só sobre dinheiro, é muito mais. Eles vão fazer de você um exemplo." O caderno se abriu, mostrando imagens e textos que pareciam revelar uma teia de intrigas que se estendia além da simples corrupção da elite. "Você precisa agir. Eles já sabem de você." Um grito ecoou, mas não era de Mel ou Carmen. Era de Tiago, que após ouvir a revelação saiu em disparada para a porta. Esse pânico contagiante fez com que outros seguissem, uma multidão descontrolada correndo em direção à saída. Cada um tentando salvar a própria pele. Mas com isso, eu, como narrador, pude ver o cenário se transformar. O glamour da festa se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Carmen puxou Mel para perto, o medo estampado no rosto da menina. "Vamos, querida, não olhe para trás." A música da festa agora se misturava com as vozes em altos brados e choros, enquanto o caos se espalhava. William olhou para Lucas, seu filho perdido, uma mistura de desespero e raiva transbordando. "Por que você não me procurou antes? Por que nunca me F?" "O não tinha como, e eu não tô sozinho. Outros estão comigo. O que você fez precisa vir à tona." Lucas estava acolhedor, mas sua mensagem era um golpe em William. A verdade sobre quem ele era estava prestes a ser exposta. Mas à medida que isso se desenrolava, a questão não era apenas sobre esconder segredos, era sobre vida ou morte. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta principal foi arrombada mais uma vez, mas desta vez não era para uma entrada desesperada. Um homem alto de terno negro avançou pelo salão com uma frieza glacial. Ele estava cercado por boas seguranças imponentes. "Jovem Lucas, você não deveria estar aqui." A voz dele era profunda, quase ameaçadora. William franziu a testa, confuso. "O que você quer dizer com isso? Quem é você?" "Sou Ricardo, e você está prestes a fazer uma grande escolha. Fui eu quem trouxe Lucas para este mundo. E também fui eu quem deu a você a oportunidade de se manter vivo nesse jogo. Mas agora temos contas a acertar."
A sala ficou em choque. Lucas ficou branco. O que você está dizendo? Ele é meu pai também? Ricardo sorriu, uma expressão que misturava desdém e satisfação. Sim, ele é seu pai. Talvez não o que você esperava, mas é. E eu tenho mais algumas cartas na manga. Carmen segurou Mel com força. A tensão era palpável. A confusão travou a mente de todos. William ficou paralisado. Sua vida, sua fortuna, seus relacionamentos, tudo começava a desmoronar em um instante. O que estava acontecendo? Ele não podia acreditar no que ouvia. O que mais esse homem tinha a dizer? Esse giro de eventos deixou todos em um estado de histeria. E assim, enquanto o pânico se espalhava, uma nova realidade estava prestes a emergir, virando tudo de cabeça para baixo. A música da festa se tornava um eco distante, e a única certeza naquele momento era que a verdade poderia ser mais destrutiva do que qualquer mentira. E com a revelação pendurada no ar, a pergunta que ecoava em cada mente era: quem realmente estava no controle? A sala ficou em um silêncio mortal. Os olhos de todos estavam fixos em William, esperando a verdade que poderia desmoronar sua vida perfeita. A tensão era como uma corda esticada prestes a arrebentar. Mas antes que William pudesse responder, uma série de explosões ecoou do lado de fora. O pânico se instalou, corações acelerando. Foi então que a porta principal se abriu de maneira brusca, como se o próprio destino estivesse invadindo a festa. Um jovem, no início da casa dos 20, com cara de quem havia acabado de sair de um filme de ação, entrou correndo. Ele estava suado, roupas bagunçadas, olhos arregalados. Está tudo acabado! Eles estão vindo! Ele puxou um caderno amarelado e segurou alto. Desculpem, mas precisam ver isso! Carmen, Mel e a multidão se afastaram, aturdidos, sem entender o que estava acontecendo, mas fixando os olhos no jovem. Todos inclinaram o corpo levemente para frente, como se a curiosidade fosse mais forte que o medo. Era como se alguém tivesse acendido um fósforo em uma sala escura. — Quem é você? Gritou Tiago, desafiante, mas com um tremor na voz. O garoto ignorou a provocação e, em vez disso, virou-se para William. — Você precisa ouvir. Eu sou seu filho. A revelação caiu como uma bomba, e uma onda de incredulidade pulsou pela sala. Algumas pessoas conseguiram rir do absurdo, mas logo perceberam que ele não estava brincando. William ficou paralisado. Sua expressão em uma mistura de choque e raiva. — O quê? O que você está dizendo? Balbuciou, a voz falhando. — Eu sou Lucas, sua vida secreta, o filho que você desconhece. E eles estão vindo atrás de você, porque sabem que você é o próximo da linha. A sala estava um turbilhão. Ninguém sabia como reagir. Algumas pessoas cobriam a boca com as mãos, outras olhavam para a saída, hesitantes, pois a ideia de um possível ataque estava se tornando real. Laura, ainda com o rosto pálido, olhou para o filho que ela pensou ter perdido. — William, é verdade? Questionou. Mas William estava em outro mundo, perdido entre pensamentos. Se aquilo fosse real, sua vida acabaria. Lucas, entre as lágrimas de nervosismo, continuou. — Eu encontrei esses documentos que provam tudo o que você escondeu. Não é só sobre dinheiro, é muito mais. Eles vão fazer de você um exemplo. O caderno se abriu, mostrando imagens e textos que pareciam revelar uma teia de intrigas que se estendia além da simples corrupção da elite. — Você precisa agir. Eles já sabem de você. Um grito ecoou. Mas não era de Mel ou Carmen. Era de Tiago, que após ouvir a revelação, saiu em disparada para a porta. Esse pânico contagiante fez com que outros seguissem, uma multidão descontrolada correndo em direção à saída, cada um tentando salvar a própria pele. Mas com isso, eu, como narrador, pude ver o cenário se transformar. O glamour da festa se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Carmen puxou Mel para perto, o medo estampado no rosto da menina.
Vamos, querida, não olhe para trás. A música da festa agora se misturava com as vozes em altos brados e choros, enquanto o caos se espalhava. William olhou para Lucas, seu filho perdido, uma mistura de desespero e raiva transbordando. Por que você não me procurou antes? Por que nunca me falou isso? Eu não tinha como, e eu não estou sozinho. Outros estão comigo. O que você fez precisa vir à tona. Lucas estava acolhedor, mas sua mensagem era um golpe em William. A verdade sobre quem ele era estava prestes a ser exposta, mas à medida que isso se desenrolava, a questão não era apenas sobre esconder segredos, era sobre vida ou morte. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta principal foi arrombada mais uma vez, mas desta vez não era para uma entrada desesperada. Um homem alto, de terno negro, avançou pelo salão com uma frieza glacial. Ele estava cercado por 2 seguranças imponentes. Chegou a hora de acertar as contas, William. A voz dele era profunda, quase ameaçadora. William franziu a testa, confuso. O que você quer dizer com isso? Quem é você? Eu sou Ricardo, e você está prestes a fazer uma grande escolha. Fui eu quem trouxe Lucas para este mundo. E também fui eu quem deu a você a oportunidade de se manter vivo nesse jogo. Mas agora temos contas a acertar. A sala ficou em choque. Lucas ficou branco. O que você está dizendo? Ele é meu pai também? Ricardo sorriu, uma expressão que misturava desdém e satisfação. Sim, ele é seu pai. Talvez não o que você esperava, mas é. E eu tenho mais algumas cartas na manga. A tensão aumentou e o clima esquenta. Não pode ser! Isso não é verdade! William grita, uma chama de desespero em sua voz. Mas Ricardo apenas ri. Ah, William, você sempre foi tão ingênuo. Conheço seus negócios e suas fraquezas melhor do que você mesmo. E seus segredos? Bem, eles estão prestes a ser expostos de uma maneira que você nunca imaginou. Nesse instante, o estrondo ensurdecedor preencheu o ar e, de repente, tudo ficou em silêncio. A multidão paralisou enquanto olhares aterrorizados buscavam a origem do som. A porta dos fundos da mansão se abriu com um impacto colossal e uma figura bem conhecida avançou, ensanguentada. Era Laura, apavorada e com os olhos arregalados, arrastando um corpo desacordado atrás dela. Um dos homens associados a Ricardo. Eles descobriram. Eles sabem. Laura gritou, sua voz ecoando no ar. Precisamos fugir agora! Os gemidos se transformaram em gritos, o pânico instantâneo. O que mais estava escondido ali? William caiu em um turbilhão de confusão, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto Lucas olhava incrédulo, sem saber a quem confiar. Nesse clímax, cada um se perguntava quem era amigo e quem era inimigo. A verdade sobre seu passado, sobre sua vida, amontoava-se como tempestade à espreita. E quando mais parecia que o caos não poderia piorar, uma explosão estourou do lado de fora, fazendo o chão tremer. Todos na sala mal tinham tempo de processar a revelação, quando a parede atrás de Ricardo começou a se desintegrar. O que mais poderia estar à espreita nessas sombras? A única certeza era que nada seria como antes. E todos estavam prestes a descobrir que o maior segredo ainda estava por vir. A sala ficou em silêncio mortal. Os olhos de todos estavam fixos em William, esperando a verdade que poderia desmo. A tensão era como uma corda esticada prestes a arrebentar. Mas antes que William pudesse responder, uma série de explosões ecoou do lado de fora. O pânico se instalou, corações acelerando. Foi então que a porta principal se abriu de maneira brusca, como se o próprio destino estivesse invadindo a festa. Um jovem, no início da casa dos 20, com cara de quem havia acabado de sair de um filme de ação, entrou correndo. Ele estava suado, roupas bagunçadas, olhos arregalados.
Está tudo acabado. Eles estão vindo. Ele puxou um caderno amarelado e segurou alto. Desculpem, mas precisam ver isso. Carmen, Mel e a multidão se afastaram aturdidos, sem entender o que estava acontecendo, mas fixando os olhos no jovem. Todos inclinaram o corpo levemente para frente, como se a curiosidade fosse mais forte que o medo. Era como se alguém tivesse acendido um fósforo em uma sala escura. — Quem é você? Gritou Tiago, desafiante, mas com um tremor na voz. O garoto ignorou a provocação e, em vez disso, virou-se para William. Você precisa ouvir. Eu sou seu filho. A revelação caiu como uma bomba e uma onda de incredulidade pulsou pela sala. Algumas pessoas conseguiram rir do absurdo, mas logo perceberam que ele não estava brincando. William ficou paralisado, sua expressão em uma mistura de choque e raiva. — O quê? O que você está dizendo? Balbuciou, a voz falhando. Eu sou o Lucas, sua vida secreta, o filho que você desconhece. E eles estão vindo atrás de você porque sabem que você é o próximo da linha. A sala estava um turbilhão. Ninguém sabia como reagir. Algumas pessoas cobriam a boca com as mãos. Outras olhavam para a saída, hesitantes, pois a ideia de um possível ataque estava se tornando real. Laura, ainda com o rosto pálido, olhou para o filho que ela pensou ter perdido. — William, é verdade? Questionou. Mas William estava em outro mundo, perdido entre pensamentos. Se aquilo fosse real, sua vida acabaria. Lucas, entre as lágrimas de nervosismo, continuou. Eu encontrei esses documentos que provam tudo o que você escondeu. Não é só sobre dinheiro, é muito mais. Eles vão fazer de você um exemplo. O caderno se abriu, mostrando imagens e textos que pareciam revelar uma teia de intrigas que se estendia além da simples corrupção da elite. Você precisa agir. Eles já sabem de você. Um grito ecoou, mas não era de Mel ou Carmen, era de Tiago, que após ouvir a revelação, saiu em disparada para a porta. Esse pânico contagiante fez com que outros seguissem, uma multidão descontrolada, correndo em direção à saída, cada um tentando salvar a própria pele. Mas com isso, eu, como narrador, pude ver o cenário se transformar. O glamour da festa se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Carmen puxou Mel para perto, o medo estampado no rosto da menina. — Vamos, querida, não olhe para trás! A música da festa agora se misturava com as vozes em altos brados e choros, enquanto o caos se espalhava. William olhou para Lucas, seu filho perdido, uma mistura de desespero e raiva transbordando. — Por que você não me procurou antes? Por que nunca me falou isso? Eu não tinha como. E eu não estou sozinho. Outros estão comigo. O que você fez precisa vir à tona. Lucas estava acolhedor, mas sua mensagem era um golpe em William. A verdade sobre quem ele era estava prestes a ser exposta. Mas à medida que isso se desenrolava, a questão não era apenas sobre esconder segredos. Era sobre vida ou morte. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta principal foi arrombada mais uma vez, mas desta vez não era para uma entrada desesperada. Um homem alto, de terno negro, avançou pelo salão com uma frieza glacial. Ele estava cercado por 2 seguranças imponentes. Chegou a hora de acertar as contas, William. A voz dele era profunda, quase ameaçadora. William franziu a testa, confuso. O que você quer dizer com isso? Quem é você? Eu sou Ricardo e você está prestes a fazer uma grande escolha. Fui eu quem trouxe Lucas para este mundo. E também fui eu quem deu a você a oportunidade de se manter vivo nesse jogo. Mas agora temos contas a acertar. A sala ficou em choque. Lucas ficou branco. O que você está dizendo? Ele é meu pai também? Ricardo sorriu, uma expressão que misturava desdém e satisfação. Sim, ele é seu pai. Talvez não o que você esperava, mas é. E eu tenho mais algumas cartas na manga.
A tensão aumentou e o clima esquenta. Não pode ser! Isso não é verdade! William grita, uma chama de desespero em sua voz. Mas Ricardo apenas ri. Ah, William, você sempre foi tão ingênuo. Conheço seus negócios e suas fraquezas melhor do que você mesmo. E seus segredos? Bem, eles estão prestes a ser expostos de uma maneira que você nunca imaginou. Nesse instante, um estrondo ensurdecedor preencheu o ar e, de repente, tudo ficou em silêncio. A multidão paralisou enquanto olhares aterrorizados buscavam a origem do som. A porta dos fundos da mansão se abriu com um impacto colossal e uma figura bem conhecida avançou, ensanguentada. Era Laura, apavorada e com os olhos arregalados, arrastando um corpo desacordado atrás dela. Um dos homens associados a Ricardo. Eles descobriram! Eles sabem! Laura gritou, sua voz ecoando no ar. Precisamos fugir, agora! Os gemidos se transformaram em gritos. O pânico instantâneo. O que mais estava escondido ali? William caiu em um turbilhão de confusão, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto Lucas olhava incrédulo, sem saber a quem confiar. Nesse clímax, cada um se perguntava: quem era amigo e quem era inimigo? A verdade sobre seu passado, sobre sua vida, amontoava-se como tempestade à espreita. E quando mais parecia que o caos não poderia piorar, uma explosão estourou do lado de fora, fazendo o chão tremer. Todos na sala mal tinham tempo de processar a revelação quando a parede atrás de Ricardo começou a se desintegrar. Uma nuvem de fumaça preta invadiu o ambiente. Escondam-se! Gritou Mel, puxando Carmen pela mão. O pânico se espalhava e, meio ao caos, um novo grupo de pessoas armadas avançou de dentro da nuvem. Eram figuras encapuzadas, ameaçadoras, como sombras vindas do inferno. A cena virou um thriller de ação instantaneamente. William olhou para Lucas, um ressentimento fervente em seus olhos. Você trouxe isso para minha vida? O que você realmente sabe sobre meu passado? O sentimento de traição cortou como uma lâmina. Ricardo, agora cercado por incertezas, respondeu com um sorriso cínico. Você sempre achou que estava no controle, mas seu mundo nunca foi o que você pensou. O que importa agora é onde você se posiciona quando tudo desmoronar. A nuvem de fumaça começou a se dissipar, revelando a verdadeira dimensão da luta que estava prestes a se desenvolver. O caos tomou conta do salão, enquanto cada um se perguntava: quem eram essas pessoas? Qual era o verdadeiro segredo que todos tentavam esconder? E foi nesse momento de desespero que Mel, em meio ao tumulto, exclamou com a voz clara: eu sei a verdade, estou farta de tantos segredos. A sala estremeceu com o que ela estava prestes a revelar. E assim, o destino de todos pendia à beira do abismo. Agora, mais do que nunca, eles precisavam saber quem realmente eram e até onde iriam para proteger suas vidas. Os segredos que tinham a chave para a salvação estavam longe de serem revelados, e a noite estava apenas começando. A sala estava em caos. As sombras dançavam na fumaça, e os rostos estavam tingidos com um medo palpável. Mel, segurando a mão de sua mãe, lançou um olhar decidido. Chega de segredos, a verdade deve sair. Sua voz, apesar do pânico, soou firme e clara. Todos pararam e, num instante, o mundo pareceu se congelar. William, atormentado, olhava em volta. Você não entende, Mel. Eles podem. Mas a determinação da menina era como um escudo. Lucas, ainda em choque, se aproximou do seu pai. Ele é seu filho, William. A verdade precisa ser revelada antes que eles contra-atacam. Ricardo, rindo de forma sarcástica, cortou a conversa. Acha que a verdade vai te salvar? Você está cercado de todos os lados. Mas antes que ele pudesse completar, Laura, com um fio de esperança em seus olhos, gritou: nós não vamos permitir que isso aconteça.
Naquele momento, um estrondo de novo ecoou pela sala. E o corpo caído de um dos homens associados a Ricardo foi arrastado para fora. A situação estava prestes a explodir em turbulência. William sentiu a adrenalina correr em suas veias. Todos, ouçam! Não podemos deixar a treva dominar. Unity é a única maneira. Ele gritou, sua voz reverberando entre os ecos de terror. A multidão hesitou. Mel, embora pequena, mostrou coragem. Juntos somos mais fortes. As palavras dela acenderam uma chama nos corações aflitos. Um murmúrio de apoio começou a se espalhar. Vozes se unindo em um coro de resistência. Sim, juntos! Ricardo, percebendo o poder do momento, avançou. Mas William se posicionou à frente. Não seremos suas marionetes. Chega de jogos! O olhar firme de William refletia não só sua fortuna, mas os laços que ele havia ignorado por tanto tempo. Enquanto isso, Carmen, com uma força que surpreendeu a todos, falou. As verdades são mais fortes que qualquer arma, Ricardo. Força está na união. Ela se fez ouvir. Num movimento rápido, Laura se virou e puxou o caderno de Lucas, mostrando tudo. O mapa das intrigas, as conexões escondidas. A sala estava em um silêncio inquietante, enquanto todos olhavam para aquela revelação. Os papéis mostravam os traços da corrupção que sempre estiveram ocultos. E então, algo extraordinário aconteceu. Mel começou a cantar, uma melodia suave que cortou o ar como um bálsamo. Sua voz era um chamado à união, um eco de esperança. O salão, antes mergulhado em caos, começava a se transformar. As pessoas se uniram, tocando os ombros umas das outras, construindo um círculo de solidariedade. Ricardo, em desespero, não sabia como reagir. Silêncio, não pode ser verdade. Mas todos sabiam que havia uma força maior agora. A verdade estava flutuando no ar e se espalhando como luz em meio à escuridão. Finalmente, o poder havia mudado de mãos. William olhou para Lucas, o filho que ele não soubera que tinha, e em um gesto simbólico, estendeu a mão. Vamos firmar essa nova aliança. Lucas, com lágrimas nos olhos, aceitou. Vamos juntos, o futuro será diferente. As perguntas lotavam o ar. O que aconteceria agora? Como eles se livrariam de Ricardo e seus comparsas? Mas, ao mesmo tempo, todos ali sentiam que estavam no caminho certo. Uma nova era havia começado, e as respostas viriam com o tempo. Enquanto a fumaça se dissipava e o caos se acalmava, uma nova determinação tomou o salão. Era hora de se reconstruir, de redescobrir o que realmente importava. O futuro estava cheio de incertezas, mas a comunidade unida estava pronta para enfrentar o que viesse. E em meio ao alvoroço, a pergunta pairou no ar. O que mais está escondido nas sombras? Agora que você acompanhou essa história emocionante, não perca a oportunidade de se inscrever imediatamente no canal. Você precisa ficar por dentro das próximas histórias exclusivas que estão por vir. E não esqueça de esmagar o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e se tornar parte dessa jornada. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho inusitado. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.